há um poder incomensurável nos joelhos que se dobram para interceder por alguém que está nesse momento se debatendo, se autodestruindo, se autoenganando nas armadilhas do inimigo, adoecido pelos verdugos do inimigo, adoecido por pessoas que deram lugar ao diabo, o pai da mentira. Talvez você está com vários pensamentos, e são pensamentos perniciosos, maléficos, e esses pensamentos estão te oprimindo, te sufocando, e você sente uma dor imensa e não consegue mais se libertar. Está na dependência ou do alcoolismo, ou dos psicotrópicos, ou das drogas, dos remédios controlados. Tem vivido noites mal dormidas, traiçoeiras, perdeu a saúde. Às vezes é difícil se curar convivendo com pessoa que só adoece. Nós temos que nos afastar definitivamente de pessoas que nos adoecem. Estar próximo de uma pessoa dessa é só para se adoecer, se machucar. Nós precisamos estar perto de pessoas de Deus, pessoas que nos aproximam de Deus, pessoas que geram vida. Para que tenhamos saúde, não podemos conviver com pessoas tóxicas. Hoje os especialistas já entenderam isso. É preciso que a gente se liberte definitivamente. Eu queria levantar um clamor pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul que estão numa situação difícil. Tempos atrás, essas manifestações da natureza aconteciam nos Estados Unidos, no Japão, e agora, ultimamente, tem chegado no sul do Brasil. Primeiro foi Santa Catarina, os estados do sul têm sido castigados. Tivemos aí, já ultrapassa mais de 40 mortes, inclusive igrejas totalmente destruídas. É devastador, é um negócio assim arrepiante, é as escrituras se cumprindo. Levantemos um clamor por esses irmãos que perderam tudo, por essas igrejas que vão ter que recomeçar do zero. Pai, nesse momento, como igreja aqui no meio norte do Brasil, nós intercedemos pelos irmãos no sul do Brasil, para pedir a tua graça nesse recomeço e pedir o consolo do Espírito Santo para aqueles parentes que perderam pessoas nesse tornado. Restaura suas vidas, Senhor. Dá-lhes a graça e a bênção do recomeço. Assim nós oramos por fé, no nome sublime de Jesus. E agora eu peço que oremos por Eduardo Gomes Ribeiro Soares, que permanece hospitalizado. A esposa dele está aqui, a filha. Fiquem em pé como família. Estende as mãos para cá, irmãos. E vamos orar pela vida do nosso amigo Eduardo Gomes Ribeiro Soares. Ele precisa inclusive de doação de sangue. Amanhã eu doei recentemente, mas amanhã eu vou tentar doar. Eu espero que aceitem. Não sei se eu acho que ainda não completou 3 meses, mas amanhã eu vou tentar doar por amor ao Eduardo Gomes Ribeiro. O Senhor tem me dado saúde para ser doador de sangue. Eu louvo muito a Deus por isso, por ter saúde para doar sangue. E amanhã a minha motivação é ir na Hemomar para doar. E os irmãos que assim o puderem doar para Eduardo Gomes Ribeiro, está no Hospital Guarás, apartamento 103. Pai, nós nesse momento intercedemos, Senhor, pela vida do teu servo Eduardo Gomes Ribeiro Soares. Aqui está a sua esposa, sua filha, sua neta e toda a família Soares. Nós intercedemos agora como a igreja, Senhor, e enviamos essa oração até o Hospital Guarás, onde ele está internado, para pedir, meu Deus, pela tua intervenção, pela cura, pela saúde. Nós temos professado e declarado por fé que é o tempo da cura, é o tempo de curar. Pedimos pela reabilitação, pela cura, pela saúde, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a saúde do teu servo Eduardo Gomes Ribeiro Soares, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Amém.
Poder sentar, amados. Eu vou pedir a um diácono que estiver lá mais próximo, por favor, procure a letra do Salmo 139. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu vou cantar mesmo a capela essa canção. Eu vim de casa cantarolando na minha mente essa canção. Eu quero orar esse salmo. Pessoas que estão sendo esquadriadas por Deus, são muito amadas por Deus. E Deus conhece tua dor, tuas lágrimas, aquela lágrima silenciosa. Ele sabe daquele travesseiro confidente. Ele sabe das noites traiçoeiras, mal dormidas. Ele conhece os seus dilemas, seus conflitos, suas crises. O Senhor não te julga por isso. Pelo contrário, Ele te abraça. E o abraço de Deus Pai é um abraço que cura, que traz segurança. Oremos essa canção. Senhor, eu sei que tu me sondas. Enquanto cantamos, as luzes, por favor. Vamos cantar juntos. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor,
sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Oh, Senhor. Obrigado, meu Deus. Todas as vezes que eu estou aqui, na dependência e na graça de Deus, eu fico pensando como você está, como você chegou no culto hoje. Todas as vezes que eu me levanto para orar de madrugada, eu fico pensando, Senhor, como é que estão os meus irmãos, minhas irmãs, a família na fé que o Senhor nos confiou. Quais são suas crises? Que deserto estão enfrentando? Que dúvidas estão passando? Que tribulações, que provações, que necessidades enfrentam? Nós temos no livro dos Salmos uma coletânea de canções, de hinos, de poesias, mas também nós temos a palavra de Deus, respostas de Deus para a minha vida. E ontem, pensando nos 411 anos da Ilha de São Luís, eu estava refletindo sobre a letra de Bandeira Tribuzzi, quando ele escreveu Louvação a São Luís. É uma canção cheia de sentimentos, é um poema. O Tribuzzi morreu, inclusive, no dia do aniversário de São Luís. Era um jornalista, morreu prematuramente aos 50 anos de idade, com a minha idade. Tinha vida pela frente. E ele canta sobre São Luís e fala: minha cidade, deixa-me viver. Eu quero aprender tua poesia, sol e maresia, lendas e mistérios, luar das serestas e o azul dos teus dias. Quero ouvir à noite os tambores do Congo gemendo, cantando dores e saudade. Quem não teve dores e saudade na vida? Evocar martírios, talvez uma lembrança do período escravagista que tivemos ainda na ilha em tempos remotos, lágrimas e açoites que floriam claros sonhos da liberdade. A liberdade ainda continua sendo um anseio que nós carregamos, que crepita dentro, ecoa dentro de nossas almas. Nós nascemos numa condição de liberdade, nós queremos ser livres, ter direito de ir e vir, direito de crença, direito de expressão. E o Tribuzzi continua seu poema. Quero ler nas ruas, fontes, cantarias, torres e mirantes, igrejas, sobrados, nas
lentas ladeiras que sobem angústias. E me lembrando na minha juventude, quantas vezes eu subi aquelas ladeiras angustiado com alguma coisa, angustiado, orando, pedindo a Deus uma intervenção de algo. Eu quero ler nas ruas, fontes, cantarias, torres e mirantes, igrejas sobrados, nas lentas ladeiras que sobem angústias, sonhos do futuro, glórias do passado. Então essa é o poema escrito por Bandeira Tribuzzi, que dá nome a uma das pontes que ligam as duas cidades, fundador do jornal Estado. A vida é assim, ela é carregada de sentimentos. Eu quero trazer um salmo que está carregado de sentimentos. É um momento crítico do rei Davi. E nada pode angustiar mais um homem, quando pai de família, do que quando um filho que o traiu. O salmo é a angústia de Davi, porque o seu filho, que ele tanto amava, muito também pela negligência do próprio rei Davi, porque o Absalão tentou falar com o pai. O texto, a história vai mostrar que ele tentou falar com o pai 2 anos, tentando falar com o pai. E o pai, por ser rei, muito ocupado, sempre muito ocupado, foi postergando, foi procrastinando esse reencontro com o filho. Então, um homem malicioso chamado Aitofel começou a falar, a inflar o ego de Absalão. Começou a dizer: olha, tá aí, teu pai nem te valoriza, teu pai não está nem aí para ti, teu pai nem te recebe, nem te dá prioridade, tu é que tem que ser o rei. Davi é um rei injusto. E aí Aitofel tinha uma certa influência, tinha rebeldes com ele, convenceu Absalão. O plano de Aitofel era governar e fazer de Absalão uma marionete. E Davi então ora, ele rasga o coração. Salmo 42, leia comigo, por favor. Salmo 42. Aqui Davi está expressando o que ele sente. É um salmo cheio de sentimentos. Davi não esconde suas emoções, suas crises, seus conflitos, seu abatimento. E ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Imagina uma pessoa se alimentar de lágrimas, não tem vontade de comer, entra num fastio, perde o apetite, perde o sono, perde a paz, perde o brilho dos olhos, perde a energia. Então ele se alimenta de lágrimas. Quem se alimenta de lágrimas enfraquece. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Imagina isso ser escrito por um homem que é vencedor de gigantes, um soldado brilhante, destemido, corajoso, audacioso, mas nada
nos machuca tanto como um pai do que um filho se levantando contra nós. Por mais que Davi tivesse errado como pai, por mais que Davi não tivesse ouvido o filho, mas jamais Absalão deveria se levantar contra o seu próprio pai, o rei de Israel, ungido por Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto me diziam continuamente: e o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas dentro de mim, e se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo e guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, porque estás abatida, ó minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembra-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte que fica ao norte de Israel, faz fronteira com a Síria, portanto, é um monte que está do lado da Ásia. Normalmente é um período que está coberto de neve. E aí da primavera, no verão e no início do outono, a neve começa a derreter e o Jordão fica um rio veloz. E ele mostra essa geografia: nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no Outeiro de Mizar, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Ele se sente atropelado pelo rio, um rio intempestivo, nervoso, de águas turvas, congeladas. Mas aí no versículo 8 ele começa então ganhar lucidez espiritual, me diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede sua misericórdia. À noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: e o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, a Ele meu auxílio e Deus meu. O livro do Salmo nos mostra de uma forma bem humana, mas bem humana mesmo, os problemas que nós, semelhantes a Davi, enfrentamos. Às vezes estamos tão animados, outras vezes deprimidos. Se você se sente assim, bem-vindo ao barco. Eu também me sinto assim, de tempos em tempos. Outras vezes estamos cantando, outras vezes chorando. Na lei e nos profetas, Deus está falando conosco. E no livro dos Salmos, nós falamos com Deus. O Salmo é um confessionário. Davi está fazendo uma confissão ao Senhor. Anastácio, um dos pais da igreja, assim como Agostinho de Hipona, ele escreve que a maior parte das escrituras, os salmos, falam por nós a Deus. É por isso que
tem tanto valor para nós esse Salmo 42? Nós percebemos que o salmista está vivendo um momento de infelicidade, de infortúnio, um momento que ele se sentiu confuso, perturbado emocionalmente. Por isso diz a si mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Ele está confrontando a si mesmo. Essa declaração aparece 2 vezes nos versículos 5 e versículo 11. O salmo seguinte, o Salmo 43, que leva alguns estudiosos dizem que os 2 salmos formam um único salmo. O Salmo 43 é a continuação do Salmo 42. Esse detalhe não é tão relevante. O que nós sabemos é que Davi entrou nesse estado de alma e ele vai nos revelar o que ele passou e como ele saiu dessa situação. Como ele saiu, como ele se levantou desse abatimento. A missionária Zuleide hoje foi muito assertiva, abrindo o culto, falando da depressão de Elias. Deus não quer ninguém na caverna. Deus não quer ver ninguém deprimido, perdendo o sentido da vida. Ele quer nos alimentar. Nós viemos hoje aqui fazer uma reposição. Viemos nutrir nossa alma, fortificar o nosso espírito. Viemos ganhar energia e lucidez, discernimento, para discernir os desafios, os conflitos da vida. Portanto, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma vida e vida com fartura, com abundância. João 10:10. As circunstâncias históricas eu comecei a trazer para você enquanto trazia a introdução da ministração de hoje. Ocorreu durante a revolta de Absalão, um filho muito bonito do rei Davi, que tinha os cabelos compridos, os cabelos longos. Um filho muito amado por Davi. Mas de fato Davi, como pai, o negligenciou. Isso é um fato que nós não podemos questionar. Houve realmente negligência de pai, mas nada justifica o filho fazer o que Absalão fez com o seu pai. Quando a rebelião aconteceu, a orientação que Davi deu a Joabe, o seu comandante, foi: salva o meu filho, salva o meu filho. Derrote o exército de Absalão, mas salva o meu filho. E todos conhecem a história que Absalão, por ter os cabelos compridos, na fuga, o exército do rei muito maior, muito mais preparado, prevaleceu sobre o exército de Absalão, e ele, fugindo do exército do seu pai, ficou preso devido aos seus cabelos compridos numa árvore. Então Joabe desobedeceu o rei Davi e matou Absalão. Quando Davi soube, Davi chorou profundamente. A composição musical do salmo ficou a cargo dos filhos de Coré, conforme está registrado no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 19. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 19. Vamos ler. E os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Segundo livro de Crônicas, versículo 19. Esse salmo retrata bem o estado de espírito do rei Davi. Salmo 42, versículos 6 e 7. Salmo 42, versículos 6 e 7 retrata o estado de espírito. Sinto a batida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon, no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. O ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim.
Como o Rio Jordão nasce do alto, então ele se transforma numa cachoeira. Porque por nascer do alto e por o Monte Hermon no inverno estar coberto de neve, no verão, na primavera, no início do outono, ele começa a derreter a geleira. Então, ele provavelmente ele estava ao norte de Israel, perto da nascente do Rio Jordão. O Jordão transbordava devido à neve derretendo, e isso transformava o Rio Jordão num rio inquieto e de correnteza forte. E assim era o estado da alma de Davi, como uma correnteza forte dentro dele, tumultuando a sua alma. A descrição de quando nós estamos abatidos em nossa alma. As formas como Davi usa para descrever o seu abatimento, elas são tão fortes que nós podemos vê-la pessoalmente no Salmo. Os versículos 5 e 11 do Salmo 42. Versículo 5, depois vai para o 11. Versículo 5. 42, 5. 42, 5, depois a gente vai para o 11. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio, Deus meu. Verso 11. Por que está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ele repete a pergunta: por que você está abatida? Ele tem um misto de sentimentos. Os versículos 3 e 10 demonstram o momento que todos nós passamos. É o momento que você sente a ausência de Deus. Deus nunca se ausenta, mas tem momentos, são momentos apenas. Era como se Ele não estivesse conosco. Versículo de número 3 e 10. Versículo 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus, onde está? Verso 11. Os meus, verso 11, não, é verso 10, é isso mesmo, verso 10. Os meus ossos se esmigalharam quando os meus adversários me insultam, perguntando: e o seu Deus onde está? Alguém já perguntou isso a você? Em algum momento crítico da sua vida, alguém te perguntou: e o teu Deus? Cadê o teu Deus? Alguém já confrontou você com esse tipo de pergunta? E o teu Deus onde está? E você deve dizer: Ele está no mesmo lugar de sempre, no comando geral do universo. Ele não vai falhar, Ele vai cumprir sua palavra, sua promessa na minha vida. Isso é temporário, isso vai passar. Se existe uma certeza que o crente tem, é que toda prova passa, toda tempestade passa, todo deserto também é passagem. Estamos passando, suporte um pouco mais, suporte as aflições. E por isso, os inimigos de Davi estão lhe perguntando. E Davi vai falar desse momento de abatimento, das lágrimas que se tornam o seu alimento. É um momento de estresse. Quando nós estamos muito preocupados, a gente perde o apetite. E a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso corpo. Porque um corpo enfraquecido, um corpo que perde o seu campo de defesa, quando nós estamos muito abatidos, baixa também a nossa imunidade. A imunidade são os muros que Deus criou no nosso próprio corpo. É um mecanismo de defesa que Deus criou no nosso próprio corpo, para evitar bactérias, para evitar que qualquer vírus venha nos contaminar. E a gente tem que fazer alguma coisa para levantar essa imunidade, para não adoecer mais do que já estamos adoecidos na alma e no espírito. O estresse está atingindo cada vez mais o homem moderno. Não podemos isolar o físico do espiritual. Corpo, alma e espírito estão interligados. Somos mais propensos ao abatimento espiritual.
quando estamos fisicamente fracos, quando você não dorme direito, quando você não descansa. Por isso a gente precisa tirar tempo para descansar. Precisamos descansar. Então, todos nós precisamos repousar para recobrar o ânimo. Como vencer o abatimento? Essa é a pergunta agora. Como você que está me assistindo vai vencer esse abatimento? Nós temos profetizado que é tempo de curar. Sim, é bom lembrar que nós temos um inimigo que gosta de aparecer quando a nossa condição física e espiritual é de abatimento, de enfraquecimento. O inimigo cresce. Quando ele vê você abatido, ele cresce, porque ele é covarde. Ele nunca tem condições de te enfrentar quando você está espiritualmente robusto, espiritualmente fortalecido, quando você está com combustível na sua veia, quando você está encorajado, destemido, que ele sabe que ele não tem chance alguma de te vencer com o nome de Jesus, com o escudo da fé, com a armadura de Deus sobre a sua vida. Então ele teme um cristão restaurado, renovado, avivado, reavivado, mas ele não teme um cristão abatido. Ele quer se aproveitar da sua vulnerabilidade, ele quer se aproveitar quando a sua condição espiritual é alguém que não consegue reagir, não tem energia, porque ele é covarde. O inimigo é covarde. Ele usa sempre de golpes baixos. Ele quer piorar a situação, ele quer agravar a situação, ele quer ampliar ainda mais essa ferida que precisa cicatrizar pelas Escrituras. Ele quer te nocautear. Mas essa é a hora. Eu sempre gostei de filme de luta de boxe e assisti todas as séries do Rocky Balboa. Mas o filme que me marcou mesmo, embora tendo um fim trágico, foi O Campeão, um filme da década de 70, que tinha um garotinho ruivo que era o encorajador do pai. A mãe tinha deixado o pai porque ele mergulhou no alcoolismo, na bebida, mas aquele filho nunca deixou o campeão. Ele sempre chamou o pai de campeão. E o pai voltou a lutar por causa do filho. E ele vence essa última luta da vida. E o filho foi muito feliz de ver o pai voltando ao ringue, reagindo, se libertando do alcoolismo e vencendo uma vez mais. E para mim, o momento mais fantástico desses filmes de boxe é quando muitas vezes o boxeador está apanhando, está quase sendo nocauteado, e muitas vezes vai à lona e começa a contagem dos 10 segundos, 1, 2, 3, 4, e o boxeador se levanta e continua o combate até soar o gongo, respira e volta, mais um round. Um conselho que um famoso boxeador, o Holyfield, Evander Holyfield, aconselhou aos novos boxeadores foi: lute mais um round. Na vida você tem sempre que lutar mais um round. E mesmo quando a contagem começar, você deve reagir e se levantar. Hoje nós ouvimos a missionária Zuleide, a missionária Loge nos encorajar com o verbo levantar. É preciso levantar. Mesmo quando você não tiver forças, mesmo quando você estiver enfraquecido, abatido, se levante. Vai para a luta, vai para o trabalho. Estou sem forças, bispo. Vai para a luta, vai para o trabalho. A minha missão em quase 25 anos de rádio tem sido dizer para quem está me acompanhando de manhã cedo: levanta, vamos lá, é um novo dia. Estou sem forças, estou fraco, mas levanta. Vai fraco do mesmo jeito, com as pernas bambas, vai melhorar até o final do dia. A gente vai reagindo, vai lutando, coisas
boas vão acontecendo, lutas no meio do caminho, mas a gente segue lutando, amém? Então, nós, como Davi, porque Davi não ficou no abatimento, o Salmo vai mostrar que Davi venceu o abatimento, Davi soube lidar com as suas lutas. Davi é um ser humano, é um super-homem, derrubou gigantes, derrubou vários gigantes ao longo da sua vida, mas Davi não é um super-homem. Davi é um ser humano que está lutando. Em tempo, é bom lembrar que Davi reagiu, Davi se levantou, Davi tomou atitudes de fé. Olha o versículo 11, vamos relembrar o versículo 11 do Salmo 42. Crer no Senhor, esperar em Deus. Ele diz: porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus. Por quê? Davi tem a convicção: eu ainda o louvarei. Ainda nessa semana você vai louvar a Deus, porque Ele te fará vitoriar. Quem crê nisso? Aplauda o Senhor. Eu creio. Ainda essa semana a gente vai sair desse culto assim. Sim, às vezes eu me abato, eu sou humano, não sou de ferro, não sou um Robocop, não, eu sou humano, de carne e osso, mas eu sigo acreditando, eu sigo cantando, eu sigo louvando, eu sigo declarando. E aí Davi fala para ele mesmo, Davi fala para a sua própria alma, dizendo: espera em Deus. Ei, Davi versus Davi, Mário versus Mário. Aí ele diz: ei, espera em Deus, porque ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Ele é o teu Deus, Ele é teu, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Deus pessoal. O nosso Deus não é como esses deuses da Índia. A Índia tem mais de 6 milhões de deuses. A Índia é uma nação que tem o maior rebanho de gado do mundo, porque o gado lá é Deus, o rato é Deus, ratos, gados, tudo é Deus para eles. Então o boi lá é adorado, né? Aqui a gente faria churrasco, faria uma cara de coisa, né? Mas o nosso Deus, o soberano, o eterno, está lá. E a gente, então, a gente olha para o alto e sabe: o meu Deus está no controle. Um crente em Cristo Jesus diz: Ele está no controle, nada está fora do controle dele. Pode ter saído do meu controle, por isso que eu estou desesperado, mas está no controle dele. Sua vontade soberana e permissiva tem um propósito. Então o crente que confia em Deus, ele vai dizer assim: Deus tem um propósito. Eu não estou entendendo, mas uma coisa eu sei: se Deus permitiu, Ele tem um propósito. Talvez vai ser revelado mais lá na frente, mas que o propósito vai ser revelado, vai. Nada que acontece na nossa vida aconteceu em vão. O crente não chora em vão, o crente não ora em vão, um crente não vem a um culto em vão. Ele vem a um culto e volta fortalecido para casa, volta rebustecido, volta renovado, reabastecido. Abasteci a minha alma, fiz a reposição da graça, recebi mais graça do culto, recebi força, energia, revigorei a minha fé, renovei a minha aliança. Vou voltar para casa e vou começar a minha semana crendo no meu Deus. Amém? Então, enquanto houver vida, está tudo bem. Você pode dizer: está tudo bem. Mas mesmo nessa situação, nessa luta, está tudo bem. Você pode dizer hoje: ainda virá o meu socorro, ainda surgirá o livramento, ainda nascerá a salvação, ainda virá a libertação. Então o salmista Davi aconselha: espera em Deus, buscar o Senhor. Versículo 8 é uma das propostas do rei Davi. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração
ao Deus da minha vida. Olha que lindo esse versículo, gente. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Você fará essa oração ao Deus da sua vida. Amém? Todo mundo sabe aqui, agora eu estou relembrando o testemunho do nosso irmão amado Chicão. Como você sabe, o Chicão ficou refém de bandidos na loja onde ele trabalha. E durante aqueles momentos mais difíceis, eu tenho certeza que o Chicão orou ao Deus da sua vida, e os bandidos nada fizeram contra ele. O Senhor o guardou. Amém? Ele guardou. E assim aconteceu também com Jordano. Os bandidos, imagina o bandido assaltar o carro do Sedex, colocá-lo na mala e rodar para todo lado. Eu tenho certeza que o Jordão também orava, né, Jordano? Ao Deus da vida. E o Senhor preservou. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Chicão e do Jordano. Deus mostrando: eu sou com vocês. Eu sou com vocês. Amém? Meu pai me conta uma história. Ele estava no trem no Rio, na década de 70. Os assaltantes entraram. Tinha uma senhora grávida do lado dele. E papai disse: fique em silêncio, não diz nada. Eu acabei de orar nesse momento dizendo: Senhor, nos torna invisíveis a esses assaltantes. Os ladrões entraram e não viram nem o meu pai, nem a senhora que estava grávida no trem, lá no Rio de Janeiro, do lado dele. Assaltaram, chegaram até determinado ponto e voltaram e desceram do trem. E aí meu pai me disse: está vendo? Eu orei ao Senhor: Senhor, nos torna invisíveis a esses assaltantes. Eles não nos enxergaram. Amém? Então Deus é que guarda. O Senhor é que te guarda. O Senhor é contigo na tua entrada, na tua saída. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 vão cair à tua direita, e tu não serás atingido. Amém? Não adianta ninguém lançar praga contra a tua vida. Contra a tua vida não vale nenhuma palavra de maldição. Alguém pode te amaldiçoar, mas a maldição não vai se cumprir na tua vida. Se alguém fez obra de feitiçaria, de macumbaria, não vai se cumprir na tua vida, porque você está sob a proteção divina. Você que se aliançou com Deus, você está sob a proteção de Deus. E se alguém um dia fez algum despacho, algum trabalho contra a tua vida, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo, declaro quebrado e frustrado todo o plano do inimigo contra a tua vida, tua casa, tua família, os teus negócios, em o nome de Jesus. Amém? O salmista acredita que tudo o que está acontecendo teve a permissão de Deus e tem fé para orar. Nós oremos com fé. Nós oramos com fé. Depender de Deus. Davi disse: Ele é o meu auxílio, Ele é a minha segurança. Falar com Deus, orar a Deus, entregar tudo nas mãos de Deus. Amém? Nesse momento eu gostaria que você entregasse tudo nas mãos de Deus agora. Todas as preocupações, todas as angústias, tudo que está roubando tua paz, tirando teu sono, deixa aqui no altar do Senhor. Amém? E hoje você vai dormir em paz com Deus. Hoje o Senhor vai te visitar. A Bíblia diz que bom é o sono do trabalhador. A Bíblia diz que bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Espere no Senhor. A resposta vai chegar, está chegando, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o coração e ore agora. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu intercedo, eu abençoo, eu ministro a graça, a cura, a bênção, a saúde, o milagre. Ó Deus, restaura por inteiro os teus servos. Concede graça sobre graça e força para vencer e força para viver. Assim como fortalecestes o teu servo Davi, que
enfrentavam um problema de família, uma crise familiar, a luta contra o próprio filho, seu sangue. Oh Deus, o Senhor sabe de tudo. O Senhor preservou a vida de Davi. Davi pôde te agradecer, meu Deus. Ó Senhor, nos ensina a estar junto com o Senhor. Nós te agradecemos pelos livramentos que já recebemos do Senhor. Livramentos de morte, cura de enfermidades, liberta de toda depressão, de todo cansaço, de toda angústia, de toda dor. Que haja paz em nossas famílias, que haja paz nos relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher, haja paz. Senhor, que a tua graça, a tua bênção esteja também sobre os nossos negócios, que possamos progredir, crescer, lutar e vencer, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essa semana que se inicia. Abençoa os teus servos que lidam com comércio, com vendas. Concede graça e prosperidade aos teus filhos. Dá sabedoria, estratégia e vitória e discernimento. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, os teus servos, e dá aos teus filhos a tua bênção, a tua graça, no nome precioso e muito amado de Jesus. Diga assim: assim eu creio. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. E acontecerá na sua vida a bênção do Senhor repousando sobre você.